Muito bem, nós hoje estamos com uma nova moldura no nosso Menorá na TV. E a verdade é que estamos gravando com o presidente da CONIB, que veio de São Paulo para atender a um evento importante aqui no Monumento dos Pracinhas e que nos dá a honra e o prazer de estar aqui conosco em nossa casa, batendo um papo sobre os judeus do Brasil, sobre a representatividade da CONIB e sobre as dificuldades e as facilidades que o presidente da CONIB enfrenta para poder efetivamente representar os judeus do Brasil, que são mais de 100 mil almas. Tudo bem com você, Fernando? É um prazer enorme receber você aqui em Menorá na TV, que é o nome do nosso programa. Tudo bem, Ronaldo, seus telespectadores, com muito prazer estamos aqui para conversar, contar um pouco do que a gente tem feito à frente da CONIB nesses últimos 4 anos, dividir com vocês e procurar informar também quais são as perspectivas, do que a gente vê daqui para frente. Menorá na TV, entrando no ar mais uma vez. Fernando Lotenberg, por que é que alguém resolve deixar a sua vida de lado para cuidar da vida dos judeus brasileiros? É uma boa pergunta. Eu acho que isso eu vou responder com a minha história pessoal de vida, que é uma coisa que eu nunca estive fora, né? Desde jovem, tive movimento juvenil, em escoteiro, tnuá, fiz parte do Conselho Universitário da Federação em São Paulo, depois em instituições assistenciais, conselhos, enfim, com maior ou menor intensidade, mas sempre tive presente, acho que faz parte da minha vida. Na CONIB, eu comecei a trabalhar com o Jacques Terpins, quando ele era o presidente, segui como secretário-geral pelas gestões do Berel, do Cláudio, e quando o Cláudio Lotenberg terminou o segundo mandato, eu fui convidado a me candidatar, fui eleito e reeleito por unanimidade para a diretoria da CONIB, para a presidência da CONIB, e, de fato, tem momentos melhores, tem momentos piores. Eu não deixei minha vida de lado 100% para fazer isso, mas é algo que eu faço e que tem momentos melhores e tem momentos piores, mas eu acho que o saldo é positivo. Eu acho que todos nós, independentemente de origem, de pensamento, de filiação religiosa ou pensamento, deve dedicar uma parte da sua vida para isso, que é algo importante. Cada um na sua área. Tem gente que prefere escola, tem gente que prefere sinagoga, instituições de assistência, e a representação política, eu acho que é algo fundamental. Nós acabamos de lançar um livro que eu te trouxe sobre a história da CONIB, os 70 anos da CONIB, que a gente comemorou em 2018, e mostrando o porquê da necessidade de uma instituição que represente politicamente a comunidade. Agora, Fernando, existe no Brasil alguém que discuta, algum judeu que discuta a importância da CONIB? Você já ouviu alguém reclamar que a CONIB existe? Eu acho que não nesses termos, mas o Brasil, eu lembro daquela metáfora na época eram 100 milhões de técnicos de futebol, hoje são 200, nós também temos 120 mil presidentes da CONIB. Então, eu acho que não existe um questionamento sobre a existência, mas existe sim, e é natural dentro do nosso pluralismo comunitário que haja questionamentos, que haja sugestões, gente que está de acordo, gente que gosta menos e gente que não gosta. Mas isso é parte da nossa vida, aqui em Israel também. Fernando, nós temos hoje, e até existe em Israel, um Ministério da Diáspora, uma série de comunidades judaicas chamadas em Israel de comunidades emergentes. Por exemplo, os Bnei Anusim, nós temos também na Nigéria os Igbo, e assim sucessivamente Uganda. Em diversos outros países, como Uganda, que você diz. Qual é a tua perspectiva, qual é a tua visão para a questão dos Bnei Anusim, que são, em sua esmagadora maioria, brasileiros? Olha, eu acho que esse é um tema fascinante. A gente já se ocupou dele mais de perto, fizemos uma preparação com rabinos de várias orientações, fizemos uma cooperação com uma organização em Israel chamada Shavei Israel, que se dedica a esses temas, e eles enviaram
uma pessoa para cá, uma espécie de um Shelir, para mapear esse tipo de comunidade, saber quem são essas pessoas, o que pretendem, quais são as origens, como é possível um modus vivendi, mas infelizmente isso não teve uma boa conclusão. Ele teve o trabalho interrompido por uma recomendação de rabinos que não estavam satisfeitos com o trabalho dele. Agora, desculpe te interromper, você poderia explicar a razão desses rabinos? Ou melhor, você acredita que eles tinham razão em, de uma certa maneira, impedir esse cidadão que era um Shelir, um enviado, de fazer o trabalho dele, que era um trabalho de levantamento? Eu preferia que ele pudesse ter concluído esse trabalho e apresentar os relatórios e aí sim a gente discutir o que é válido e o que não é válido. Infelizmente, veja, a CONIB não é uma instituição religiosa, ou seja, no sentido de que nós vamos dizer você é judeu, você não é judeu, isso não é tarefa nossa, não é tarefa nossa. Nós somos, como eu falei aqui, uma organização política e representativa. Agora, é um tema de interesse e eu espero que haja outras oportunidades de a gente voltar a conversar de maneira respeitosa, porque existem sensibilidades a respeito, mas acho que a gente não pode ignorar o problema. Ele não é um problema, né? É uma situação, uma coisa nova, uma coisa nova que acho que deve ter um endereçamento, deve ter uma solução que contemple todos os setores envolvidos. Muito bem. Na verdade, a estrutura das lideranças ou das dirigências das nossas comunidades judaicas, essa estrutura ela atinge poucos judeus em relação ao número de judeus que nós temos no Brasil. Se você fizer um apanhado, você deve saber disso melhor do que eu, de quantas pessoas frequentam o nosso meio judaico em relação ao número de judeus que nós temos, você vai ver que esse número é diminuto. Eu pergunto a você, esse tema é um tema da tua preocupação? Sem dúvida. Eu acho que é algo que preocupa a gente o tempo todo, por isso a busca por novas formas de comunicação e atingir essas pessoas. Eu acho que nem todo mundo tem o interesse de militar, de estar ativo no sentido de um voluntariado, mas eu acredito sim que as pessoas têm interesse no que está acontecendo e no que os afeta. Então a gente procurou ao longo desses anos incentivar muito a comunicação pelas redes sociais, que são um novo território de comunicação, a gente viu na última campanha a importância que isso teve, para o bem e para o mal. Né, com os aspectos positivos, com os aspectos negativos, mas hoje a gente tem uma página bastante acessada, o nosso portal em língua portuguesa é o número 1 em termos mundiais, com visitantes únicos, não só do Brasil, também outros países de língua portuguesa, países da América Latina, em Israel também, acredito que mais por brasileiros que estejam lá. Estamos no Twitter, entramos agora no Instagram, reformulamos a nossa newsletter e a gente conseguiu, queria te contar, porque isso é uma notícia que pouca gente conhece, o Google entregou para a CONIB um certificado de reconhecimento do Google Ads, ou seja, eles são uma empresa, eles vivem de anúncios, mas eles têm uma determinada faixa para instituições não lucrativas, non-profits, e que eles, reconhecendo a validade, a importância do conteúdo, atribuem a essas instituições, e a CONIB foi agraciada, a possibilidade de você subir no ranking do Google. Ou seja, quando alguém vai procurar uma matéria sobre judeus e judaísmo, muitas vezes o que acontece é que ele se depara com sites antissemitas, você deve conhecer isso. E eu acho que isso é um passo adiante para a gente colocar assim o nosso conteúdo, o que a gente acha que é relevante para as pessoas poderem se interessar. Agora, é uma luta contínua, o mundo hoje oferece 1000 atrações, a juventude tem um foco bastante ampliado de interesses, mas eu continuo achando que a gente tem uma história boa para contar, que a gente tem casos bem-sucedidos e que a gente tem um futuro. E se a gente conseguir ser relevante, as pessoas vão sim procurar. Ô, Fernando, você falou em antissemitismo. Quando se procura judeus, muitas vezes nós nos deparamos com sites antissemitas. É verdade. Qual é a tua impressão ou o teu pensamento ou a tua avaliação
sobre o que há de antissemita no Brasil de hoje? Eu acho que a gente tem duas vertentes, Ronaldo. A primeira, uma vertente mais tradicional, que vem da extrema-direita, né? Vamos dizer, localizada mais fortemente no sul do Brasil, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, um pouco no Paraná, às vezes no interior de São Paulo também, que aparecem uns movimentos neonazistas da velha guarda. E a gente tem mecanismos de acompanhamento, cooperação com autoridades policiais, e no Rio Grande do Sul houve um julgamento recente, a gente está o tempo todo acompanhando, monitorando e avisando. Uma outra vertente é uma vertente que vem mais pela esquerda, né? E aí o foco de atenção é a partir do Estado de Israel. Porque, infelizmente, esse é o nosso tema do Cadernos Conib, que nós editamos no final do ano, que eu lhe entreguei um exemplar, o antisionismo como nova versão do antissemitismo. Ou seja, o que pode ser uma crítica legítima a determinada política de um governo, e nós criticamos o governo do Brasil, o governo de Israel, o governo dos Estados Unidos, enfim, podemos ter opiniões, como as pessoas têm direito de ter opiniões a respeito, a gente vê que rapidamente se convertem em tentativas de boicote, ou dizer que o Estado de Israel não tem direito de existir, ou comparações absolutamente indevidas. Já houve na ONU sionismo igual racismo, hoje eles falam de nazi-sionismo, uma coisa que evidentemente tem um componente antissemita que a gente com um pouco de experiência já detecta, a partir de uma constatação, fala assim, olha, hoje ser antissemita talvez não seja muito politicamente correto, não pega bem, depois do que aconteceu na Segunda Guerra, etc. Então, em vez de pegar os judeus, vamos pegar o Estado judeu. E aí a crítica, eu acho que ela passa do limite do aceitável para se tornar uma nova modalidade de antissemitismo. E eu acho que isso tem sim uma expressão forte no Brasil. E nós precisamos estar atentos e criando os mecanismos para dialogar, combater e, se for o caso, no limite, usar a força da lei. Ô, Fernando, eu tenho uma pequena propriedade fora da cidade do Rio de Janeiro e durante 17 anos eu nunca vi ninguém diferente do povo daquela região, que é a região de Miguel Pereira, Partido Alferes, aqui na Serra, ao lado de Teresópolis, Sim. Petrópolis. É uma região que já foi Petrópolis e que foi subdividida. Certo. Ultimamente, de uns 120 dias para cá, 6 meses para cá, 180 dias para cá, eu tenho visto um árabe andando pela região com as suas vestes tradicionais. A última vez que eu o vi, eu pensei, eu estava de carro, eu pensei, a próxima vez eu vou parar o carro e vou conversar com ele. E vou fazer realmente isso. Não o vi esse final de semana, o vi nesse fim de semana retrasado que eu estou te contando. E por que eu estou te colocando essa questão? A minha conversa com ele vai ser sobre as vontades que ele tem, como ele se sente no Brasil e de que maneira ele imagina se relacionar com o brasileiro de qualquer religião. Uhum. E eu pergunto a você, se você acredita que a esquerda brasileira esteja ligada ao movimento palestino e ao mundo árabe antagônico a Israel e, portanto, ela também se posiciona dessa maneira, além de ser mais fácil ser contra Israel do que ser contra os judeus. Eu acho assim, existe uma imigração hoje maior, talvez ele seja um exemplo disso. O Brasil, tradicionalmente, é um país de acolhimento. Nós mesmos somos filhos ou netos de refugiados e que fomos aqui muito bem recebidos. Eu acho que se a pessoa vem para o bem, se ela vem para trabalhar, se ela vem para criar sua família, se ela vem para procurar uma atividade econômica, às vezes a pessoa está escapando de uma guerra civil, de situações que a gente conhece dos nossos antepassados, ele tem que ter o espaço dele. Se ele vier para fazer alguma outra coisa, uma coisa negativa, uma coisa de não se relacionar bem, aí sim, acho que é uma questão de preocupação. Eu tenho um pouco de dificuldade de falar assim, à esquerda, né? Porque acho que existe muita coisa nesse universo.
Mas, de fato, quer dizer, essa questão do antisionismo, ela vem pela esquerda mais forte. Hoje, felizmente, o quadro do Oriente Médio é muito diferente do que ele já foi. E é um quadro multifacetado. Multifacetado. Tem amigos de Israel. Tem amigos. E os maiores inimigos de Israel não são mais árabes, né? São os turcos e são os iranianos. Com a Arábia Saudita, com os países do Golfo, existe uma cooperação cada vez maior. É claro que isso não chegou ainda aqui, as pessoas ainda pensam com os modelos, mas eu tive a oportunidade de ouvir uma palestra de um professor, que ele é Chuck Frailer, que ele é de Harvard e Tel Aviv, e ele alertou para esse quadro novo. Ele falou, os riscos para Israel hoje não são mais de vizinhos fortes, são de vizinhos fracos, porque num vizinho fraco, como a Síria, como o Líbano, entra o radicalismo, entra o terrorismo. E então, falou, como você se relaciona com isso? Não é com a doutrina antiga que Israel foi muito bem sucedido, ganhou as guerras que precisava ganhar, está aí hoje com uma realidade inelutável. Acho que ninguém em sã consciência acredita que Israel possa deixar de existir, como já aconteceu poucas décadas atrás. Então, eu acho que é nosso papel também dialogar, mostrar essas novas realidades, até para setores de esquerda mais presos a essas visões tradicionais. É claro, quem tiver vontade de debater com liberdade, com abertura, ótimo. Quem já tiver ideias fixas vai ser como é que a gente diz? Dar murro em ponta de faca, né? Que a gente não consegue. Mas eu acho que a gente tem que estar aberto para isso, nós não temos o que temer. De novo, eu acho que nós temos uma história bonita, que para de pé, com começo, meio e fim, e cabe a nós, não existe hoje tanta ação por parte de Israel no que a gente chamava de Asbará, que até ganhou uma conotação não tão positiva, mas de a gente contar para os nossos vizinhos, para os nossos amigos, nos setores onde a gente frequenta, qual é a realidade de Israel hoje em dia. Eu te cito como exemplo, você deve acompanhar as missões parlamentares que nós temos feito para Israel. Então já foram 3 anos na sequência, e são parlamentares, Ronaldo, de todas as linhas ideológicas. Nós não temos preconceito. Pode ser de direita, pode ser de esquerda, pode ser de centro, do norte, do sul, homem, mulher, enfim, seja o que for, são plurais. Por quê? Quem já foi para Israel, e certamente você como eu, né, inúmeras vezes, sabe que a realidade local não é o que aparece regularmente na mídia ou nas redes sociais hoje em dia. Então, eu acho que nada substitui essa visão de perto. E mesmo parlamentares, vamos dizer, à esquerda do espectro político que tiveram lá com a gente, voltam com uma visão mais... objetiva. Não vou dizer, não posso dizer que é parcial, alguma coisa assim, mas mais completa, ver que é um país moderno, um país organizado, democrático, com possibilidade, e a gente conversa com todo mundo. Conversa com israelense também de direita, de esquerda, árabe israelense, palestino, mulher, militar, porque é uma sociedade tão multifacetada, e a gente conhece as origens. Você falava do pessoal de Uganda, a gente tem os etíopes. Nós levamos, por exemplo, a ex-ministra de Direitos Humanos, que é da comunidade negra, e ela pôde ver os falachas, como eles estão, a luta deles de tantos anos. Hoje você tem histórias lindas de integração, e eu acho que isso... Acaba de se formar o primeiro piloto de aviões de guerra etíope-israelense. Então, assim, eu acho que essas histórias, se a gente não contar, não tem quem conta. E faz parte, eu faço, voltando à tua pergunta anterior, faço isso com muito gosto, e eu acho que é a nossa missão. Vamos em frente, vamos aos nossos comerciais, e já a gente volta. Ô Fernando, eu vou colocar uma questão com relação à minha visão, e você pode discordar ou concordar e dizer o que você quiser dizer. Eu tenho a impressão, já de muito tempo, que em determinado sentido, os funcionários israelenses que prestam serviço à Embaixada de Israel, que prestam serviço aos movimentos juvenis, que prestam serviço a atividades israelenses em muitos países, ao invés de ajudarem, atrapalham a relação desses judeus
com Israel e atrapalham as relações institucionais das comunidades judaicas, muitas vezes com determinados setores da política israelense. Você concorda ou discorda dessa minha afirmação? Não, eu discordo. Eu acho assim, de novo, eu não consigo generalizar, porque a gente tem exemplos muito bons. A gente teve a enviada da agência judaica que saiu daqui o ano passado, a Revital Poleg, que era uma pessoa de grande qualidade, trabalhou com o Shimon Peres, trabalhou, enfim, tem uma formação no Ministério das Relações Exteriores. Nós fizemos programas com pequenas comunidades em Natal, em Pernambuco, temos encontros de educação judaica do Norte e Nordeste, encontros nacionais. Montamos uma plataforma de treinamento e capacitação de professores de escolas judaicas pela internet, que se chama Conecteino. Convido a todos a conhecerem uma página no Facebook, vou repetir o nome, Conecteino. Enfim, tivemos o antigo embaixador, Reda Mansur, que era um homem de primeira categoria, e infelizmente tem outros que, de fato, como você diz, não são cooperativos, ou que às vezes têm uma agenda que não compreende as complexidades da vida da diáspora. Mas acho que também faz parte da paisagem, e é nossa tarefa melhorar o nível, cooperar dentro do que for possível, respeitados os papéis de cada um. Ô Fernando, o novo governo brasileiro, comandado por Jair Messias Bolsonaro, é um governo ampla e absolutamente favorável não só ao Estado de Israel, mas principalmente ao Estado judeu. É verdade. Eu pergunto a você, hoje nós estamos gravando no dia seguinte ao que aconteceu em Brumadinho. O Bibi Netanyahu telefonou para o presidente Jair Messias Bolsonaro e ofereceu todo o esforço israelense, que inclusive chegou hoje aqui ao Brasil e foi direto para Minas Gerais. Como é que você vê as novas relações entre Israel e o Brasil, diferentemente do tempo do Geisel e do tempo do PT? Eu acho que se abrem muitas possibilidades. O quadro que você traçou é o real. A gente vai ter muitas oportunidades de fazer coisas boas, e é algo que a gente vem tentando dizer e convencer as autoridades há muito tempo de que isso sim pode ser bom para o Brasil, porque não é bom só para a comunidade judaica, é bom para o Brasil se beneficiar, por exemplo, dessa ajuda humanitária, que a gente espera que tenha resultados bastante positivos. Pelo que eu vi no dia de hoje, foi o único país que ofereceu. Tem vários países criticando da licença, de como é e como não é, mas ajuda mesmo, que eu vi, só de Israel. Tem gente que pode ser salva ainda. Israel veio aqui para fazer isso. Em 24 horas já mandou, então é muito positivo. Eu acho que tem um leque aberto de coisas na área cultural, na área científica, na área tecnológica, cibersegurança, cooperação acadêmica. Eu lembro, por exemplo, você falou dos governos do PT. Na época do Ciências Sem Fronteiras, nós fomos pedir ao ministro da Educação e de Relações Exteriores que incluísse Israel entre os países destinatários dos estudantes brasileiros. Eu imagino que a resposta tenha sido não. Não foi possível. Nosso diagnóstico até então era assim, que a questão do conflito sequestrava a pauta da relação bilateral. Tudo ficava limitado ao conflito. Que o governo brasileiro podia ter uma determinada opinião, não é a desse governo atual, mas isso não deveria impedir que outras coisas fossem feitas. Eu imagino que o governo brasileiro tenha uma posição, por exemplo, favorável à Argentina na questão das Malvinas. Isso não impede que nós tenhamos excelentes relações com o Reino Unido, embaixadores, diálogo, cooperação, etc. Então o que a gente dizia foi assim, vai ver o que tem lá, tem muita coisa boa, enfim, eu acho que veio de um outro jeito, e nós vamos ver por onde vai se dar essa cooperação e esse desenvolvimento. Quero te dizer também que eu vejo com alguma preocupação um uso excessivo da bandeira de Israel e de símbolos judaicos em algumas manifestações. Porque dentro da comunidade a questão dos valores não é uma questão consensual. Então a gente falava que tem um pluralismo político e religioso, então esse governo tem também uma pauta conservadora na questão dos costumes que nem todo mundo está de acordo.
na questão das escolas, na questão de gênero, enfim, eu acho que isso a gente precisa ainda desenvolver de uma maneira melhor para, como é que eu vou colocar isso? Esclarecer exatamente como é a sociedade israelense, né, que parece, o que a gente vê nesses primeiros momentos, que é uma imagem de uma sociedade religiosa, de uma sociedade fechada e que a gente conhece que não é assim. Então, acho que aí tem um trabalho também de aprendizado e de esclarecimento. Essa questão é uma questão muito complexa, essa que você tocou e colocou o dedo numa ferida que é uma ferida psicopática, na minha opinião, uma ferida mental de determinados setores da comunidade judaica. Usar a bandeira de Israel, na minha concepção, só deveria ser permitido em eventos nacionais por brasileiros judeus com a bandeira do Brasil na outra face. Ou seja, se você usa a bandeira de Israel com a bandeira do Brasil grudada nela, eu não vejo problema nenhum. O que me incomoda profundamente, por exemplo, é assistir um grupo de judeus cantando o hino de Israel sem cantar o hino nacional brasileiro num evento em que cabe o hino nacional brasileiro. Perfeito. Mas isso é uma questão de educação que não cabe a mim discutir. Eu só vejo e discuto os efeitos dessas coisas. Eu quero discutir com você, provavelmente você deve ter uma opinião antagônica à minha, mas não tem problema nenhum. Eu quero deixar clara a minha opinião e quero ouvir a tua. Com relação à questão de armas. Os países que tiraram as armas do povo são a Alemanha de Hitler, entre outros que talvez sejam democráticos, a União Soviética de Stalin, a China de Mao Tse-tung, a Itália de Mussolini e outros países de ditaduras, como acontece hoje na Venezuela, uma ditadura fictícia, ou melhor, uma democracia fictícia escondida, escondendo uma ditadura, e no Brasil do Lula e da Dilma, que interpretaram equivocadamente a manifestação popular. A maioria do povo brasileiro quer ter arma. Isso ficou claro na enquete que foi feita e que foi deturpada na análise das suas consequências e do seu esclarecimento. Eu sou o defensor de que cada cidadão brasileiro deve estar armado em casa, sem dúvida nenhuma. Qual é a tua opinião a respeito disso? Não tenho uma opinião formada, assim, não conheço o assunto, você deve conhecer melhor aí os números e os efeitos que isso pode provocar. Eu acho que existe ele prometeu isso na campanha, está cumprindo a promessa, então tá tudo certo. Acho que a gente vai poder ver daqui um ano e meio, quais são os efeitos disso. Se provar que isso diminuiu a criminalidade, que de fato é algo positivo e fortalece a defesa, é muito que bem. Se provar que não é por aí e que a coisa não funcionou e aumentou a violência, acho que a gente vai poder rever esse tipo de coisa, mas assim, em termos, vamos dizer, do meu mandato comunitário, não é uma coisa. A gente já tem, vamos dizer, dor de cabeça suficiente para nos preocupar. Vamos voltar então, novamente à CONIB. Pois não. Que é o foco, o objetivo do teu trabalho diário. Como é que você se sente na presidência da CONIB? O que é que te incomoda e o que é que te dá alegrias? O que é que você gostaria de modificar que você consegue modificar? O que é que você gostaria de modificar que você não consegue? Faz um apanhado do trabalho que você tem desenvolvido e do teu sentimento em relação a ele. Olha, eu acho que, primeiro, a gente só consegue fazer alguma coisa bem feita se a gente tiver claro qual é o mandato, né? Então, a nosso ver, a CONIB deve ser e tem sido, com diferentes graus de intensidade, a representação política da comunidade judaica brasileira. O que isso significa? Significa se relacionar com a sociedade, governo, academia, partidos políticos, judiciário, legislativo, tudo que se convenciona chamar sociedade civil, um termo um pouco ambíguo, mas vamos por aí que facilita, no sentido de, número 1, garantir a segurança e o bem-estar da comunidade judaica brasileira, mantê-la livre, tanto quanto possível, de ameaças, de atentados. Graças a Deus,
Até hoje no Brasil a gente tem um recorde bastante positivo nesse sentido. Isso implica um diálogo permanente. Isso quer dizer, quando tem alguma ameaça, não vamos entrar em detalhes aqui, você poder conversar com a autoridade encarregada e avisá-la previamente, ou saber do que eles estão fazendo, e eles também terem essa liberdade com a gente. Fazer conhecer ao Brasil as contribuições que a comunidade judaica brasileira tem trazido nesses 500 anos, que as pessoas acham, Ronaldo, que nós chegamos depois da Segunda Guerra, que são os refugiados do nazismo, do Holocausto, e nós estávamos nas caravelas. Eu tive a oportunidade de falar isso, eu tive com o presidente da República na semana passada, numa reunião de organizações filantrópicas, havia outras denominações religiosas e também não religiosas, e contei um pouco, cada um contou a sua história, e eu contei um pouco do que a gente tem feito no Brasil. E, de novo, é algo para se orgulhar. Se você pegar na indústria, na universidade, na academia, nas artes, né? Quer dizer, para o nosso número, você falou 100 mil, falam em 120 mil, é uma coisa absolutamente desproporcional e a gente tem que ter orgulho e tem que poder contar essa história. Uma vez que você define esse mandato, você deixa de fazer determinadas coisas. Então, por exemplo, nós não estamos em questões religiosas, não estamos em questões assistenciais, nós não estamos em questões, vamos dizer, ligadas ao dia a dia de instituições comunitárias, e isso às vezes as pessoas não entendem. Falam assim, não, mas por que a CONIB não faz isso aqui? Primeiro, porque nós temos esse mandato, porque a gente persevera aqui. Então, eu falei para você das missões parlamentares que a gente leva todo ano. Mesmo já no governo Temer, a gente teve o ministro da Educação, a ministra dos Direitos Humanos, o ministro da Indústria e Comércio, que ainda era, vamos dizer, uma fase não como a atual, mas que a gente precisava desenvolver esse relacionamento. E, por exemplo, dá muita alegria quando você consegue, depois de muitos anos, colocar na Base Nacional Comum Curricular obrigatória para todas as crianças brasileiras o ensino do Holocausto, que é uma luta nossa, que já passou por vários ministros, e felizmente, por várias circunstâncias, não é só mérito nosso, encontramos interlocutores interessados, como o ministro Mendonça Filho, que foi muito parceiro nisso, e hoje já é uma realidade. O Enem era realizado aos sábados. Você que está nos assistindo, que guarda os Shabats, se tem um filho que prestou, um sobrinho que prestou o exame nessa circunstância, era uma coisa humilhante, Ronaldo. A pessoa ficava confinada, porque ele tinha que entrar junto com as outras, esperar passar o sábado inteiro, para quando acabar o Shabat, fazer à noite a primeira prova, e outro dia, domingo de manhã, a segunda. Então, hoje já não é mais assim. Conseguimos aprovar uma lei no final do ano, eu te mandei a notícia, de que agora provas, concursos, aulas que se realizam nos sábados ou nos feriados religiosos, as escolas têm que dar uma opção para aquele estudante. Quer dizer, isso melhora o bem-estar. Isso é uma coisa que a pessoa pode exercer o seu judaísmo na sua plenitude. Só que a gente não consegue isso sozinho. Por isso é importante ter alianças. Você não consegue fazer uma coisa dessas. Quantos judeus será que prestam o Enem? É um número muito pequeno. Mas não somos só nós. Os adventistas também, os batistas também, os sabatistas também. Então, eu acho que tem na nossa tarefa essa necessidade de construir alianças, de ter amigos que nos apoiam, porque sozinhos nós somos muito poucos. Os evangélicos nos apoiam nas pautas relacionadas com Israel. Então, eu acho que a gente constrói hoje, isso me dá alegria, um nome de respeito, as pessoas conhecem as nossas instituições, não pelo Fernando, ou pelo Cláudio, ou pelo Jaque, mas a CONIB. Sabe, isso já é um nome, já é uma marca. Tem muito para fazer ainda é uma tarefa constante. Mas acho que a gente tinha uma dependência muito grande, e eu lembro do Rabino Sobel, que fez muita coisa boa por nós, mas ele tinha essa marca como uma marca pessoal, não era uma marca institucional. Eu acho que daqui a 2 anos, quando não tiver mais, o meu sucessor, eu espero que também trabalhe nessa linha, para que a gente tenha uma instituição reconhecida por todos. Então, quando a gente consegue, por exemplo, convencer deputados e o governo Dilma, na época, de que era importante aprovar uma lei antiterrorismo no Brasil, contra
tudo, quando eu coloquei isso, falei no meu discurso de posse, que a gente ia colocar isso como prioridade. As pessoas falam assim, imagina, você nunca vai conseguir, isso não existe. Tal. E foi um trabalho, falamos com todo mundo. Falamos com Dilma, falamos com Lula, falamos com Eduardo Cunha, falamos com quem eram os interlocutores na época. Porque assim, tem uma coisa que as pessoas às vezes têm dificuldade de entender. A CONIB não apoia governos e nem está contra governos. A CONIB trabalha com governos. Não cabe a nós eleger nem o governo do Brasil, nem muito menos o governo de Israel. Então, quem tiver aí, agora está o Bolsonaro, vamos trabalhar com ele. E vamos ver o que é possível a gente fazer, o que a gente pode ajudar. Acho que esse gesto de Israel vai ser um símbolo muito grande dessa nova fase. E de novo, segurança, bem-estar e, ao lado disso, melhorar as relações entre Brasil e Israel. Nós não somos uma embaixada de Israel, não queremos ser, não devemos ser. E também não estamos ao serviço de nenhuma embaixada, nós falamos em nome da comunidade. E nós temos interesses comuns, mas também nós temos interesses específicos, e isso é preciso ser respeitado. Então, a parte chata, vamos dizer, é que a gente queria fazer mais, que o nosso orçamento é limitado, que depende de doações de pessoas, que instituições que queiram nos apoiar. Deixa eu te interromper aqui um minutinho. O nosso orçamento é limitado. Eu conheço isso bastante bem. Porque, você sabe, eu já fui presidente da Federação Israelita do Rio de Janeiro. Você não acha que os nossos ricos são poucos em função do que imaginam os não-judeus que sejam? E, em segundo, que existe um curto-circuito entre o coração e o bolso deles que acaba gerando problemas para nós todos? É assim, a primeira frase é verdade. Se os antissemitas tivessem razão, eu acho que a CONIB teria um orçamento maravilhoso. Infelizmente, são poucos e são cada vez menos, porque pela situação econômica brasileira, por mudanças no mercado, fusões e aquisições, eu acho que é uma coisa complicada. Mas eu não posso me queixar. Eu tenho tido, nesses 4 anos, muita cooperação. É claro, assim, eu gostaria de ter mais pessoas e gostaria que contribuíssem mais. Mas também as pessoas têm limitações, porque eles são poucos, as causas são muitas e muita gente vai pedir para os mesmos. Então você tem que respeitar. Às vezes a pessoa, de novo, como o voluntário, ele tem mais interesse em uma área do que outra, mas assim, olha, não posso me queixar dos doadores da CONIB. Dentro do que a gente estipulou como meta e como orçamento, nós estamos satisfeitos. Fernando, o que faltou te perguntar que você gostaria de dizer que seja mais importante, porque, obviamente, nós poderíamos ficar conversando aqui dias e dias. Muito prazer, é uma conversa muito boa. Eu peço aos teus telespectadores, que eu sei que são muitos e têm opinião, gente qualitativamente bastante bem informada, que acompanhe as nossas ações, né? Que vejam a nossa news. Quem não receber, a gente tem o maior prazer de mandar, é só mandar um e-mail para conib@conib.org.br. Todo dia de manhã você vai ter as notícias da comunidade judaica e de Israel. Critiquem o nosso trabalho, as críticas são bem-vindas, construtivas, o que a gente poderia estar fazendo de melhor, o que não está suficiente, chamar a nossa atenção para algumas coisas, porque todo mundo tem as suas limitações. Eu tenho as minhas, você tem as suas. De novo, falei que nós somos, acho que 5 funcionários profissionais e 12 voluntários. Ou seja, é um time enxuto, mas quanto mais perto a gente estiver da nossa base, quanto melhor conhecerem o nosso trabalho, ajuda para os dois lados. Para as pessoas não acharem que é algo muito distante. Eu sou um advogado, tenho um escritório em São Paulo, tenho uma família. Como você falou na pergunta anterior, por que você resolveu se dedicar a isso? Porque eu faço com prazer, porque eu acho que é importante, mas eu sou humano também. Tenho minhas limitações de tempo, tenho minhas limitações pessoais e eu tenho certeza que não é possível agradar todo mundo, mas eu acho que se as pessoas conhecerem e opinarem sobre o nosso trabalho, nos dando sugestões, nos dando recomendações e sabendo das conquistas que a gente teve ao longo desses anos, é melhor para toda a comunidade. Fernando, eu quero te agradecer o prazer que você me deu de estar aqui na minha casa, respondendo às nossas questões.
Quero dizer a você que os canais de comunicação que nós temos estão à disposição da Conib, o que você precisar do nosso programa de televisão, do nosso programa de rádio, da nossa revista, do nosso site, do nosso portal, do nosso jornal eletrônico, todos estão à tua disposição, à disposição da Conib. Sempre que vocês necessitarem de nós, nós estaremos presentes. Você sabe que nós dois tivemos, não por tua responsabilidade, mas por minha, embates que não chegaram a ser cara a cara, face a face, mas foram críticas que eu cansei de fazer à Conib. Eu quero dizer a você que, nesse momento, eu tenho uma renovada imagem sua na minha cabeça. Que bom. Quero dizer a você que eu estou aqui olhando nos teus olhos há 1h e pouco e tenho verificado que você é uma pessoa, como você mesmo disse, humana, mas não apenas um ser humano, uma pessoa humana do bem. E eu quero te dizer que o que você precisar, mais uma vez, você vai contar conosco aqui. Quero te oferecer as nossas câmeras e os nossos microfones para que você possa se despedir dos nossos telespectadores. Muito obrigado, Ronaldo. Eu estava esperando essa oportunidade de a gente poder conversar e colocar para todo mundo o que é o nosso trabalho, quem sou eu, me apresentar para os que eventualmente ainda não me conheçam. Queria agradecer a oportunidade de você também abrir a sua casa, de colocar o teu pessoal num domingo, um dia difícil, que a gente tem ainda muita coisa para acontecer na data de hoje, para a gente poder conversar com o teu telespectador e contar um pouco mais do que a gente faz. Espero que seja a primeira de uma série. Menorá na TV, entrando no ar mais uma vez na quinta-feira que vem, às 10 horas da noite, pelo canal 6 da NET Rio, e também em todas as datas e horários que você já se acostumou a nos assistir. Entre no site da Conib, conib.conib. O site conib.org.br. conib.org.br. Até lá. Obrigado. Valeu. Ótimo.